Reações de oxirredução e número de oxidação. Na verdade, é o contrário, né? A gente primeiro estuda número de oxidação para depois entrar nas reações redox. Bom, a eletroquímica é dividida em 3 partes, né? Que a gente vai trabalhar no curso aqui em 3 partes, não significam 3 aulas, vocês vão ver que são mais do que 3 aulas. E nessa primeira aula, nesse primeiro bloco, a gente vai estudar as reações de oxirredução de maneira geral. O que elas têm de especial, né? A gente já deu uma pincelada desse assunto, não sei se vocês vão lembrar, antes do recesso, né? Quando a gente estudou deslocamento, reação de deslocamento ou simples troca. Nesse tipo de reação, o elemento que desloca, entre aspas, né, o outro, na verdade ele vai causar um processo de oxidação ou de redução. Depende das características do elemento em consideração. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa é a aula oficial de NOx. Tá? Para quem assistiu às aulas de deslocamento, você vai ter a sensação de que você já viu isso antes. De fato, já viu. Tá? Bom, vamos lá, trocar aqui o slide. Aqui a gente tem... Só um minutinho, gente. Just a minute. Tá aqui o nosso roteiro de estudo. A gente começa trabalhando com o conceito de NOx, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que não são tão óbvias. Depois a gente fala sobre oxidação, redução e os agentes, o que é um agente oxidante, o que é um agente redutor, como é que a gente reconhece isso numa reação química. Discute um pouquinho aqui já uma ideia preliminar de potencial de oxidação e potencial de redução, que é uma coisa que a gente vai discutir muito na parte de pilha, mas aqui a gente já dá uma introduzida no conceito. E depois a parte de balanceamento. Tranquilo? Tá? Beleza? Não sei se a gente vai conseguir fazer tudo em uma aula só, mas tranquilo, de qualquer forma, é isso, essa é a sequência. Bom, vamos começar então. Deixa eu abrir aqui o primeiro slide para a gente começar a escrever. Gente, a melhor maneira da gente definir NOx é pensar em NOx como uma carga, né? Vamos lembrar que quando um elemento faz uma ligação química, essa ligação pode ser iônica, covalente ou metálica, certo? Quando a ligação é iônica, e a gente vai começar falando sobre ela, um elemento troca elétron com outro. Então, você tem um cara que perde elétron, o metal, né? E tem um cara que recebe o elétron, que é o não metal, ou ametal. Numa ligação covalente, ocorre um compartilhamento, que pode ser polar ou apolar, mas é um compartilhamento. E a ligação metálica é aquela ligação onde os elétrons ficam difusos em volta dos átomos, o tal do mar de elétron. Vocês devem lembrar disso. O que os químicos percebem? Que por uma questão de conveniência, depois você vai entender por que conveniência, tá? Por uma questão de conveniência, é importante eu atribuir a um átomo uma carga. Toda vez que o átomo faz uma ligação química, ele vai ganhar uma carga. Essa carga se chamará número de oxidação, que a gente abrevia com NOx, assim, ó. Aqui, ó. Tá? Então, NOx é uma carga. Agora, vamos discutir um pouquinho essa carga, porque se você olhar na frase da tela, essa coisa que está entre parênteses é um pouco estranha, né? Quando você fala assim, o NOx de um elemento é a carga real ou virtual. É sobre isso que a gente vai discutir numa primeira abordagem, tá? Então, primeiro vamos começar com carga real. Carga real. Olha, você pode dizer o seguinte: quando é que um elemento tem carga? Um elemento tem carga quando ele perde ou quando ele ganha elétrons. E esse processo, né, do átomo se ligar a outro dessa maneira, perdendo ou ganhando elétron, é o que eu chamo de ligação iônica. Então, o que eu vou anotar aqui, uma primeira anotação é a seguinte: quando é que um elemento tem uma carga real que eu posso chamar de NOx? Quando ele faz uma ligação iônica. Então, ó, nas ligações iônicas, o elemento tem uma carga real. Por exemplo, vamos pegar uma substância iônica aqui. Al2, peraí.
Perdão, gente. AlF3. Isso aqui é um composto de caráter iônico. Então, você tem o alumínio, que é um cátion, o metal, se ligando a 3 íons fluoreto, né? O alumínio dessa estrutura, ele está com carga mais 3. Certo? Opa, perdão, gente, esbarrei aqui no mouse. O alumínio perdeu elétron para se estabilizar, a gente usa a teoria do octeto para poder entender o que é um elemento estável ou não, tudo aquilo que vocês já sabem. Então, esta carga mais 3 eu vou chamar de NOx do alumínio. Ah, então é isso, NOx é uma carga? É. O flúor, por sua vez, tem carga menos 1, que é o fluoreto, né, da ligação iônica. Ele também está com uma configuração eletrônica de gás nobre, está terminando lá com 8 elétrons na camada de valência, e está com uma carga menos 1. Ele é um ânion, certo? Um ânion monovalente, ok? Muito bem. Então, esse aqui vai ser o NOx do flúor. Pronto. NOx. Tá aqui. É claro que vai haver umas complicaçõezinhas lá na frente, tá? Mas quando um elemento está ligado com ligação iônica, ele tem uma carga chamada carga real, é o NOx, tá? A gente pode citar um outro exemplo de um óxido, ó, né? Óxido de cálcio. Aqui o oxigênio tem carga menos 2, então esse aqui é o NOx do oxigênio. E o cálcio tem carga mais 2, é o NOx do cálcio. Então a gente percebe que se você tem uma boa memória de carga, né, se você sabe aquelas cargas que a gente vem estudando desde a parte de arrênios, ácidos, bases, sais, carga de cátion, carga de ânion, você já tem metade do teu caminho já está andado aqui. Porque a primeira parte do assunto é aprender a descobrir essa carga. Né? Muitas vezes, descobrir não significa necessariamente descobrir, significa lembrar a carga. Tá? Beleza? O flúor... Então, o flúor, ele, na verdade, é assim. Uma coisa importante da gente lembrar é o seguinte, ó, que estão vindo algumas cargas, estão vindo aqui algumas perguntas, eu vou lendo e vou respondendo aos poucos, tá, gente? Dana, a ligação do Al, o flúor, não assume carga menos 3? Não. O flúor, na verdade, tem carga menos 1, e é justamente por ter carga menos 1 que eu preciso de 3 flúors para ligar. Né? Porque tem uma premissa que a gente aprendeu já na eletrostática, aprendeu na ligação iônica, que a soma das cargas tem que dar 0. Então, se o alumínio tem uma carga mais 3, sempre que ele se ligar a um outro elemento que tem a carga menos 1, a proporção vai ser 1 para 3. Então, você pode usar alguns outros exemplos aqui, ó. AlCl3, né? Os aletos, né? A gente está usando alguns exemplos aqui de aletos. Você tem o AlBr3, né? Com quem que o flúor se ligaria 1 para 1? Com um elemento que tivesse carga menos 3. Se o elemento tivesse carga menos 3, aí o alumínio ligaria 1 para 1, tá? Beleza? Qualquer coisa me chama de novo aqui. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Carga formal, carga parcial e o NOx são a mesma coisa? Tem essa perguntinha que veio aqui também. Quase tudo é a mesma coisa, tá? Carga formal é um conceito que a gente não aprende no ensino médio. A gente não precisa desse conceito. Tá? A carga formal, na verdade, é a carga de um átomo numa dada circunstância, que para a gente não vem ao caso. A carga parcial é a carga que um elemento adquire quando ele está fazendo uma ligação polar. Então, muitas vezes, por exemplo, quando uma ligação é iônica, o elemento perde ou ganha elétron. Então, significa que ele tem uma carga ali inteira. A carga dele é mais 1, a carga dele é menos 1, a carga é mais 2. Agora, quando um elemento puxa elétron, por exemplo, você pega uma ligação muito polar, uma ligação HF, a gente até vai discutir ela daqui a pouquinho. Na ligação HF, não dá para dizer que o flúor é menos 1, porque ele não está ganhando elétron, ele está compartilhando. Então, ali ele vai ter uma carga formal. É uma carga que é quase menos 1. Não sei se você consegue entender essa ideia. Ele não chega a ser menos 1 porque ele não ganha o elétron. Você pode dizer que é menos 1 quando ele ganha o elétron.
tá? Então, a carga formal é isso, perdão, a carga parcial. Tá? E o NOx, como carga virtual, é o que a gente vai discutir agora. Tá? Então, dos três conceitos, o que você não precisa se preocupar? Com o conceito de carga formal. Tá? A gente não trabalha esse conceito por conta de umas outras questões aí que o vestibular não cobra. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais, agora na sequência, da ideia de carga que você falou aqui, né? De carga virtual e de carga parcial, para você entender um pouquinho melhor. Tá? De ligação iônica, gente. Carga real, ligação iônica, tranquilo, né? Então, conselhinho aqui do slide. Tentar reavivar na tua cabeça aquelas cargas de cátions e ânions, tá? Vou passar aqui o próximo slide. Vou passar aqui. Qualquer coisa vocês pedem para voltar aqui, tá? Bom, carga virtual. Agora vamos explicar um pouquinho melhor essa questão da carga virtual aqui. E falando da carga parcial. Gente, quando um elemento faz ligação covalente, o que há ali é um compartilhamento de elétron. Quando um elemento compartilha elétron, eu não posso dizer que ele necessariamente ficou positivo ou negativo, como eu estava explicando aqui. Surgiu a dúvida aqui no chat, eu estava explicando. Então, quando um elemento estiver ligado de maneira covalente, portanto ele não terá carga, eu vou fazer de conta que ele tem uma carga. Eu vou atribuir ao elemento uma carga de mentirinha. Essa carga de mentirinha vai ser a nossa carga chamada carga virtual. Tá? Então, a carga virtual ela ocorre em ligação covalente. E é aqui que está o problema, gente. Por quê? Porque se o elemento fizesse só ligação iônica, bastava você decorar a carga. Você decora a carga e pronto. Fulano é mais 1, fulano é menos 2 e acabou. Quando um elemento faz ligação covalente, existem algumas situações. E é aí que a gente precisa olhar um pouquinho com calma. A primeira questão é a seguinte: se a carga é virtual, portanto ela é uma carga que não existe, qual é o critério que eu vou usar para atribuir essa carga? Não posso simplesmente olhar para o elemento e falar, você é mais bonito, então você é o negativo ou o positivo. Então, o critério para a atribuição da carga é a diferença de eletronegatividade. Diferença de eletronegatividade. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Pra vocês entenderem por que tem algumas regras de NOx. Tá? Tem algumas situaçõezinhas. Bom, vamos começar com uma ligação bem simples. Imagine uma ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio. Então você tem um compartilhamento aqui, cada um átomo compartilhando o seu elétron com o outro, e os elétrons ficam orbitando lá ao redor dos dois núcleos. Todo mundo aqui deve lembrar que essa ligação, ela é uma ligação covalente apolar. Apolar. Então significa que não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, teoricamente, não tem nenhum átomo puxando o elétron para perto de si. Né? Ou a gente pode pensar de um outro jeito, né? Você pode pensar que os átomos puxam elétrons com a mesma intensidade, o que resulta numa ligação apolar. Então, esses caras não têm carga. Então, eu vou dizer que esse hidrogênio ele tem NOx 0. Então, a carga dele é 0, a carga virtual. Ah, mas Dan, tem que colocar quando a carga é 0? Tem. Vocês vão entender que tem. Tá? É importante. Tá? E aqui também. O NOx aqui é 0. Tá, agora eu vou pegar um outro exemplo. Agora eu vou pegar uma molécula H ligado com Cl. Ficou meio porco aqui, peraí.
Vou ter um H ligado com Cl, certo? Nessa ligação HCl, gente, eu tenho uma ligação covalente polar, certo? E nós sabemos que nessa ligação polar, quem puxa elétron é o cloro. Lembra que a gente representa a ligação polar, né, a partir de um vetor. O vetor momento de dipolo. Então significa que se, olha o pronome aqui, não sei se é pronome que fala isso, a conjunção. Se a ligação fosse iônica, o cloro seria o ânion. O cloro seria o ânion. A ligação não é iônica. Ela seria iônica se o cloro ganhasse o elétron. E ele ganharia por quê? Porque ele é o mais eletronegativo. Então seria razoável imaginar. Então eu vou atribuir ao cloro uma carga -1. Só que essa carga não existe, ela é virtual. Tipo assim, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa importante. Não importa na hora da prova, na hora do exercício, se a carga é real ou virtual. Quando você está calculando o NOx, você não pensa nisso. Você não pensa nisso. Ah, mas então por que você está falando, Dan? Você está querendo encher minha cabeça de linguiça. Não, porque lá na frente você precisa saber isso. Lá, quando a gente for discutir reação orgânica, lá na frentinha, você precisa entender que isso é uma carga de mentira. Eu estou atribuindo ela. Claro que se eu estou atribuindo a carga, é porque algum motivo muito importante eu tenho nessa situação. Mas eu preciso que vocês entendam isso. E aí vamos pensar o seguinte. Se, hipoteticamente, o cloro puxa o elétron, pega o elétron, né? Ele seria o ânion, o hidrogênio seria +1. +1. Sacaram? Tá? Vamos dar uma aprofundada nisso daqui, que vocês vão ver umas coisas muito loucas. Vamos pegar agora uma molécula mega famous. Aqui. Quando um elemento faz ligação covalente, o que vocês têm que ter na cabeça? Eu preciso olhar com quem ele está ligado. Tá? Eu preciso dar uma olhada quem são os átomos que estão ligados com ele. Eu preciso dar uma olhada em quantas ligações ele está fazendo. Então, no caso do oxigênio aqui, ele está fazendo 2 ligações. Cada hidrogênio está fazendo uma ligação, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou analisar primeiro o NOx do elemento central. Tá? Não tem regra. Você pode analisar, você pode começar analisando por onde você quiser. Eu gosto de começar pelo elemento central. O elemento central é o oxigênio, certo? Se você olhar para o oxigênio, dos dois lados, do seu lado direito e do seu lado esquerdo, ele está fazendo ligações covalentes. Então a carga dele é virtual, tá bom? A carga dele é virtual. E nessas duas ligações covalentes, ele é mais eletronegativo do que o átomo com quem ele está ligado. Está ligado com o hidrogênio. Então, se as ligações fossem iônicas, o oxigênio puxaria um elétron do H, então ele puxaria um elétron para cá, opa. Ele puxa um elétron para cá e puxa um elétron para cá. Então eu vou atribuir para esse oxigênio o NOx -2. Virtual, tá? Virtual. Tá? Os hidrogênios, cada um estaria perdendo virtualmente um elétron. Perdendo virtualmente um elétron. Então aqui seria +1 e aqui seria +1. Tá? Olha que coisa que você precisa perceber também, gente. Se você olhar para esse oxigênio, o NOx dele é -2. Né? Se você olhar para esse oxigênio aqui, ó, esse aqui, o NOx também é -2. Não tem problema nenhum. Ah, mas um é real e outro é virtual. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Na hora da conta ali, você não está preocupado se isso é muito real ou virtual por enquanto, tá? Beleza? Tá? Aqui voltando.
Qual é o problema? E é o que eu quero chamando a atenção de vocês a partir de exemplos. Ah, então, Dan, vamos fazer o seguinte. Não precisa desse negócio, não. Vamos decorando os NOx. Vamos decorar os NOx. Muitas vezes funciona, outras nem tanto. Vamos pegar um outro composto mega famoso? Olha ele aqui, ó. Esse aqui é o peróxido de hidrogênio, né? A famosa água oxigenada. Tá? A solução de peróxido de hidrogênio é a água oxigenada. Daí você tem lá as concentrações. A gente vai discutir isso, inclusive, na aula de concentração, tá? Esse negócio de volume de água oxigenada. Bom, vamos dar uma olhada nesse oxigênio para você perceber uma coisa? Se você olhar para esse oxigênio, ele está fazendo duas ligações, assim como na água. Só que uma das ligações é polar. Aqui, ó. Espera aí. Aqui você tem uma ligação polar, ó, do lado esquerdo. Aqui você tem uma ligação polar, também do lado esquerdo. E aqui você tem uma ligação apolar, aqui no meio, ó. Tá vendo onde está meu pontinho do mouse? Tá no meio, não tem ligação, não tem dipolo aqui. Então, esse oxigênio aqui, ele tem NOx -1. E esse aqui também. Ah, então é por isso que na aula de NOx o professor fala que quase sempre o oxigênio tem NOx -2. Quase sempre, né? Quando é que o oxigênio vai ter NOx -2? Quando ele estiver ligado a dois elementos, dos quais ele puxa elétrons. Quase sempre, né? Porque o oxigênio é muito eletronegativo. Ele é muito eletronegativo, tá? Beleza? Então, você vai percebendo que, por causa das ligações covalentes, o elemento vai variar NOx. Elementos variam NOx, né? Um caso que vai ao extremo do que eu estou contando é o carbono. É o carbono. Por exemplo, olha que coisa louca. Vamos pegar umas moléculas famosas que contêm carbono, vai. Só para vocês sentirem o naipe da coisa. Aqui, ó. Tá? Gás carbônico. Vamos pegar aqui o ácido acético. Tô pegando os bem famosos, tá? Vamos pegar a acetona. A acetona. Ó, virou uma aula de orgânica, né? Você já percebeu, né? Do nada. Aí eu vou pegar um aldeído. Vamos pegar o acetaldeído. Opa, eu quero um aldeído. 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 E vou pegar um álcool. Os mais famosinhos. Vou pegar o etanol. Ah, e vou pegar o hidrocarboneto, né, também. Vamos pegar o hidrocarboneto. Pronto. Agora, olha só o que eu vou fazer, galera. Qual que é a brincadeira? Eu vou colocar aqui, eu vou apontar alguns carbonos. E a brincadeira é a seguinte. Na ordem que eu apontar, você vai escrever o NOx dele aqui no chat. Tá bom? Então, ó, carbono A, carbono B, carbono C, carbono D, carbono E e carbono F. Tá aqui a brincadeira, tá? Esse é o primeiro carbono, quero o NOx dele. Depois eu quero esse, NOx. Como é que você vai fazer isso? Você vai olhar com quem ele está ligado, olha em volta dele e faz uma conta. Vê quantos elétrons ele está puxando, quantos estão sendo puxados. E faz um saldo. Faz um saldo. Aqui é o carbono C, ó. Aqui é o carbono D. Aqui é o carbono E. E o último é o carbono F. Aqui, ó. Você vai perceber, se vocês estiverem fazendo as contas aí, que cada carbono tem um NOx diferente, cara. Cada carbono aí tem um NOx diferente.
Só pega esse do meio, tá? Não vai pegar os outros. Não vai pegar os outros. Começar daqui a pouquinho, tá? Vai pensando. Vamos começar. Vamos ver se vai bater com as respostinhas de vocês, tá? Ó, primeiro carbono aqui, carbono A. Ele está fazendo dupla ligação dos dois lados, certo? Vamos lembrar a hibridização desse carbono? Hibridização, hibridização. Ó, apareceu a primeira resposta aqui dos NOXes. dos NOXes. Já se quiserem também me dar a hibridização do carbono A, tá? Ó, já veio aqui, já disparou. Vixe, vixe. Vixe, 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 ó. Vamos lá, vai conferindo aí. Vai conferindo suas respostinhas, tá? Então vamos lá. Ô, gente, o primeiro carbono, ele tá ligado com 2 oxigênios, certo? Na escala de eletronegatividade, o carbono é menos eletronegativo que o oxigênio. Então o oxigênio puxa elétron. Então tenta imaginar que esse oxigênio da direita aqui, ó, ele está puxando 2 elétrons. 2 elétrons. Aqui você tem uma ligação dupla, ó. Então, esse oxigênio aqui, ele ficaria menos 2. Esse aqui, ó, ele seria menos 2, porque puxa 2 elétrons. Do outro lado também. Então, o carbono, virtualmente, ele está com carga mais 4 aqui, ó. Mais 4. Esse é o maior NOx que o carbono pode assumir. Tá? Por isso que CO2 não queima, viu, gente? Tá? Por isso que CO2 não queima. Porque a queima é um processo que tem que necessariamente oxidar o carbono. Só que o carbono com o número de oxidação mais 4 não pode ser oxidado. Ele não consegue aumentar mais. Por isso que o CO2 não é combustível. Tá? A gente vai tocar nesse assunto. Esse assunto é muito legal, na parte de termoquímica. Tá, agora vamos para esse outro aqui, ó. Presta muita atenção agora, ó. Eu vou marcando com marca-texto aqui, para vocês não se perderem, ó. Primeiro, presta atenção aqui, ó. Tá vendo essa ligação aqui em amarelo, ó? Esquece ela. Esquece essa ligação em amarelo. Por quê? Porque ela é uma ligação apolar. Aqui o carbono está ligado com outro carbono, então ele não vai puxar elétrons de ninguém. Tudo bem? Tá, agora presta atenção. Presta atenção nessa ligação aqui em azul, ó. Dupla com oxigênio. Dupla com oxigênio. E essa outra aqui, ó, em azul também, dupla com oxigênio. As duas duplas, uma simples, perdão, uma simples e uma dupla. Então esse carbono, ele está virtualmente perdendo 3 elétrons. 3 elétrons. Ele está perdendo 2 para o oxigênio de cima e 1 para o oxigênio de baixo. Tá? Você não precisa calcular o NOx de todos os átomos para descobrir o do carbono. Você vai direto no do carbono. Tá bom? Beleza? Agora na cetona. Aqui, ó. Aqui. Primeiro você tem duas ligações carbono-carbono, que eu vou colocar em amarelo de novo, que a gente vai desprezar. Ó. Essa ligação aqui você esquece ela, e essa daqui você esquece ela também. Tá bom? Fica só com a ligação dupla com oxigênio. Com a ligação dupla com oxigênio, o carbono vai perder virtualmente 2 elétrons, esse carbono aqui, ó.
tá? Então a carga dele é mais 2. Aqui, ó. Viu? Tá bom? Vamos pegar agora no aldeído, aqui, ó. Aqui. Aqui, qual a ligação que nós devemos esquecer de antemão? A ligação CC. Esquece essa ligação CC. Apolar. Olha, cuidado aqui, hein? Cuidado. Muito cuidado nessa hora. Por quê? Nesse caso, gente... Perdão. Aqui, ó, o carbono, nessa ligação azul, o carbono está perdendo 2. Então, se fosse por conta dessa ligação, o carbono teria que ser mais 2. Só que, ao mesmo tempo, eu vou trocar de cor aqui, vou colocar uma ligação verde. Ó, tá vendo essa ligação verde aqui, ó? Nessa ligação, o carbono ganha um elétron. Ele ganha um. Então, você faz uma conta na tua cabeça. O carbono está perdendo 2 elétrons por causa da ligação azul, certo? 2 elétrons por causa da ligação azul. Então, ele teria que ser mais 2. Só que, ao mesmo tempo, ele está ganhando um elétron pela ligação do hidrogênio. Então, você vai somar esses efeitos. Você vai pegar a carga mais 2 com a carga menos 1, e essa vai ser a tua carga do carbono. Só que você faz isso rápido, né? Tô mostrando como é que você tem que pensar. Vê o quanto ele ganha, vê o quanto ele perde, e faz o saldo. E faz o saldo. Tá bom? Então, esse carbono, ele é mais 1. Mais 1. Tá bom? Olha lá, vai acontecer a mesma coisa no hidrogênio. No hidrogênio não, no álcool, perdão. Aqui, ó. Item E. Então, vamos lá. Primeira ligação que você vai esquecer. Primeira ligação que você vai esquecer. Esquece a ligação CC. Tchau para ela. Agora, se concentra na ligação CO. Ligação CO. Não importa que o oxigênio está ligado com H. Esquece o H. Esquece o H. Olha só na ligação CO. Na ligação CO, o carbono está perdendo um elétron. Então, só pela ligação CO, ele tem que ser mais 1. Mais 1. Só que ele está ligado também com 2 hidrogênios. Vamos colocar os hidrogêniozinhos de verde para tentar vocês aqui, ó. Olha os hidrogênios ligados. São 2 hidrogênios, tá? Então, ele está puxando um elétron de cada hidrogênio. Ele está puxando um elétron de um H, outro elétron do outro H. Então, só pelos hidrogênios, a carga dele tem que ser menos 2. Se fosse pelos hidrogênios. Olha lá. O que você faz, então? Soma tudo. Menos 1. Tá vendo? Tá? Então, ó, cada carbono tem um NOx diferente aí. Tem carbono mais 4, tem carbono mais 3, tem carbono mais 2, tem carbono mais 1, tem carbono menos 1. Pode ter carbono 0, tá? E aí eu cheguei no item F, que é o último item, que é bem facinho de calcular, que é o do hidrocarboneto aqui, do metano. Do metano. Né? O metano, nesse caso, ele está ligado com 4 hidrogênios, o carbono. Então, ele vai puxar um elétron de cada hidrogênio. Puxa um elétron do hidrogênio de cima, puxa do lado esquerdo, puxa do lado direito, puxa para de baixo. Então, o NOx do carbono aqui seria menos 4. Menos 4. Beleza? O que esse slide mostra para a gente? Né? O que você tem que trazer de conclusão do que eu estou te contando aqui? Primeiro que, quando um elemento faz ligação covalente, o NOx dele pode variar. Como a gente vê aqui o oxigênio, eu dei 2 exemplos onde o NOx varia, e o carbono eu dei um monte. Segunda questão, se o NOx do elemento varia, há alguma maneira prática de eu calcular o NOx dos elementos? Há.
São algumas regras. Mas, em essência, o que a gente vai percebendo, né? Se você quer ter certeza do NOx do elemento e você não sabe a regra, né? Porque, tipo, vamos supor que eu não sei a regra. Se você quer calcular o NOx de um elemento, qual é o ideal? É que você abra a fórmula estrutural. Abra a fórmula estrutural e calcule o NOx. Até porque, vocês perceberam, e mesmo se não perceberem, eu vou ser bem objetivo no que eu vou falar agora, que eu dei uma ênfase, né, nos exemplos, a substâncias orgânicas. Porque é aqui que pega muito. Até porque o carbono é um elemento que varia bastante o NOx, e uma outra coisa que o carbono faz, e isso também torna o assunto mais complicado, é o seguinte: além dele variar muito o NOx, dentro da mesma molécula você vai encontrar átomos com NOx diferente de carbono. Né? Se você pegar, por exemplo, esse carbono aqui que eu vou pegar, ó, esse aqui, ó, este, tá vendo? Esse carbono aqui. Esse carbono aqui, ele tem um NOx diferente do carbono da direita. O NOx dele é -3. Então, vai ter situações em que, mesmo você conhecendo as regras, sabendo de cor e salteada, você vai ter que abrir a molécula, vai ter que pesquisar um NOx de um carbono aqui, outro ali. Principalmente o caso do carbono, né? Que é o caso que vai pegar mais. Tá bom? Tranquilo? Bom, o que a gente vai fazer então agora? Já entendemos mais ou menos a diferença de uma carga real ou virtual. Entendemos. O que a gente vai tentar fazer agora é sistematizar. Ou seja, eu vou apresentar para vocês um conjunto de regras que vai te permitir fazer essas contas, vai determinar esses valores de maneira quase que automática. Então, normalmente, o que eu costumo fazer? Eu dou para você a regra, falo, olha, a regra tal é essa. E eu explico para você por que a regra é assim. Tá? Porque eu acredito que quando a gente explica a coisa, fica mais fácil de você até memorizar a regra. Tá? Beleza? Perguntas até aqui, gente? Podem tirar o print. Enem. Pode falar em Enem. Em Enem se cai? Não sei se é essa a pergunta. Quando é que o NOx da orgânica vai ser comum? Não, comum não é. Quando é que você às vezes vai ter que tirar um NOx de uma molécula orgânica? Quando o exercício te questionar, por exemplo, porque assim, na orgânica a gente também tem uma divisão de reações lá, né? Reação de substituição, reação de eliminação, tal. E tem lá uma sequência de reações chamadas reações de oxirredução. E nesse ponto da matéria, alguns alunos têm uma certa dificuldade, por quê? Então, quando que você vai ter que se preocupar com o NOx? Quando cair uma questão de oxirredução na orgânica. Porque na orgânica, muitas vezes o cara vai te dar uma reação de um fulano A virando B. E ele vai querer saber se aquilo é uma oxidação ou uma redução. Então, se você não consegue calcular o NOx do elemento, você não sabe se ele oxidou ou reduziu. É nesse sentido. Tá? Agora, é o que eu falei, é quando cai reação de oxirredução. Tá? Outra pergunta aqui. Só para ter uma certeza, a geometria da molécula é irrelevante para calcular o NOx, certo? Certíssima. O fato da molécula ser angular, linear, tetraédrica, não vai te impedir nenhum tipo de. Não vai te gerar nenhum tipo de situação em relação ao NOx, tá? Por exemplo, né? Só para te dar um exemplo do que eu estou te falando. Se você pegar aqui no item F, aqui, ó, item F, eu tenho um carbono sp3 com NOx 4, certo? Carbono sp3 com NOx 4. Agora, se eu pegar uma molécula assim, ó, NOx menos 4, né? Perdão, falei errado, me expressei errado. NOx menos 4. Agora, se eu pegar uma molécula assim, ó, imagina que ao invés de você ter hidrogênios, você tem cloro. Compara a molécula do item F com essa molécula que eu acabei de desenhar aqui no quadro, ó. Nessa molécula aqui, gente, o carbono, ele vai ter NOx mais 4, né?
E o que elas teriam em comum? A geometria do carbono, tá bom? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não tem relação mesmo, tá? Bom, então vamos seguindo. Vamos seguindo. Segue o trem. Segue o trem. Aqui a gente começa as regras para calcular NOx. Acho que vai até o item G, o H, não me lembro agora de cabeça. Tá bom? A ideia é que a gente vai apresentando a regra, vai explicando, vai dando exemplos e a coisa vai caminhando assim. Bom, tem duas regras aqui que são a regra 1 e 2, ou A e B, como vocês quiserem, que na verdade eu já discuti. Quando a gente foi discutir o conceito de carga real e virtual, a gente acabou, de uma certa forma, passando por essa reflexão. Vocês devem lembrar que tem uma regra muito famosa do NOx que diz que toda substância simples, o NOx do elemento é zero. Toda substância simples, o NOx do elemento é zero. Eu coloquei aqui na tela, gente, 4 exemplos de substâncias simples. Nitrogênio gasoso, cloro, bromo e oxigênio. Podia citar outras aqui, tá? Quando você olha para a estrutura da molécula, você entende por que o NOx do elemento é zero. Se toda substância é simples, você concorda comigo que não tem como a ligação ser iônica e muito menos polar? É uma ligação que é covalente ou é uma ligação metálica. Então não tem ninguém puxando elétron. Não tem ninguém puxando elétron. Simplesmente os elementos estão ali se ligando. Então aqui cada nitrogênio tem NOx zero. Cada cloro tem NOx zero. Cada bromo tem NOx zero. E cada oxigênio tem NOx zero. Tá? Uma observação que eu gostaria de fazer sobre essa regra é o seguinte, ó, observação. Os metais. Os metais também são substâncias simples, quando eles estão na forma de metal, né? Não quando eles estão na forma, por exemplo, de rocha, de íon. Né? Então, os metais, como por exemplo o ouro, o ferro, a prata, o cobre, os que a gente vai usar muito na eletroquímica, né? O zinco, eles têm elementos com NOx zero. Só que o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: para metal, eu represento a substância como se ela fosse um gás nobre. Né? Para quem não entende um pouco de química, pode pensar que o átomo, como vocês usam essa expressão, eu acho muito engraçado. Professor, quando o átomo está sozinho, o NOx é zero? Olha, gente, o único átomo que fica sozinho é o gás nobre. Quando eu olho para essa representação aqui, ó, zinco metálico, o que eu devo imaginar? São átomos de zinco. Então, aqui é um átomo de zinco ligado a um outro átomo de zinco, aqui é um outro átomo de zinco, aqui um outro átomo de zinco, formando um cristal. Vocês lembram que uma das características da ligação metálica é que ela forma cristal. Né? E o que teria entre esses átomos? Pelo menos os núcleos, né? Aqui estariam os elétrons, ó. Então, cada bolinha branca dessa seria o núcleo e os elétronzinhos orbitando a estrutura, tá? Porque quando a gente chega na aula de eletrólise, tem muito aluno que fala para mim assim, professor, por que quando você vai representar o oxigênio, você representa O2? Por que quando você vai representar o hidrogênio, você representa H2? Por que quando você vai representar o cloro, você representa Cl2? Mas quando você vai representar o ouro, você representa U? Porque a representação é reflexo do tipo de ligação. Quando o elemento faz ligação covalente, ele forma moléculas. E moléculas têm um número limitado de átomos. O2, N2, né? Quando o elemento faz ligação metálica, ele forma cristal. E num cristal, você só representa uma proporção entre átomos. Só que como no cristal você só tem um tipo de átomo, então você representa como se fosse um gás nobre. Então, muito cuidado com o jeito de representar o metal, que é muito parecido com o de gás nobre, tá bom? Então, essa era a primeira regra, que eu costumo dizer que é a regra das substâncias simples.
Compostos iônicos. Tá? Aqui eu poderia acrescentar uma palavra que ela fica mais, ela torna a regra mais precisa. Compostos iônicos binários. O que é um composto iônico binário? Tipo NaCl. Tá? Ag2S. BaF2. Tá vendo? Composto binário é composto formado por dois elementos. Tá? Então, nos compostos binários, o NOx é a própria carga. Então, essa é uma regra interessante, por exemplo, para sal. Né? Se você sabe a carga dos cátions, se você sabe a carga dos ânions, você já tem aí um bom número de elementos que você decora o NOx. Então, ó, o que você vai começando ou precisa começar a perceber, gente? Tá certo alguém dizer para mim assim, Dan, mas eu aprendi que o NOx do cloro é -1. O NOx do cloro pode ser -1, mas pode ser 0. Cuidado. Cuidado com essa coisa do... os elementos eles têm NOx variado. Você pode falar para mim assim, olha, na grande maioria das vezes o NOx do cloro é -1. Eu vou dizer para você, é verdade. É verdade. Mas não dá para você guardar aqui, porque qual que é o meu medo? Que você guarde que o NOx do cloro é -1 e aparece qualquer composto que tem cloro, você põe -1. Pode ser que você acerte, pode ser que não. Tá bom? Tranquilo? Então, a regra A e a regra B, nada de muito especial. Tá? Podem tirar print para a gente passar para os outros itens. Vamos lá. Tanto o oxigênio como o hidrogênio são elementos que aparecem com bastante frequência. Em função disso, a gente cria, nesse estudo, duas regras, uma específica para cada elemento. Uma regra para o oxigênio e uma para o hidrogênio. Tá? Qual é o objetivo? É você olhar para o elemento e ver em que caso ele se encaixa. Né? O pessoal do direito fala, olha, esse aqui é o artigo C, mas o artigo C ele tem 3 incisos. Inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. Né? Então, é mais ou menos assim. O NOx do oxigênio, na maioria das substâncias compostas, vale -2. Veja que eu coloquei aqui uma ressalva, substância composta. Por quê? Porque na substância simples, ele vale 0, que é o caso A, é a regra A. Tá? Então, aquilo já encaixamos na regra A. Agora, quando o oxigênio estiver ligado com outros átomos, né? Vamos discutir um pouquinho as situações. Eu vou colocar aqui uns exemplos, tá? E aí a gente vai discutir. Eu vou colocar o exemplo da água. Eu vou colocar o exemplo do peróxido de hidrogênio. E ainda vou colocar um caso que é muito raro. Por ser tão raro, não custa nada de colocar. Que seria um oxigênio ligado com 2 flúors. Tá? Esse aqui é o caso mais comum, ó. Esse aqui é o caso mais comum. Tá? Esse grupo de substâncias, onde o oxigênio vai ter NOx -1, a gente discutiu isso no começo da aula, é um grupo de substâncias chamadas de peróxidos. Eu deixei para falar de peróxidos, não na aula de óxidos, não sei se vocês vão lembrar, quem já assistiu a aula de óxidos deve ter percebido que eu não falei de peróxido lá, porque eu quero falar de peróxido aqui, na parte de redox, tá? Então, quando a gente estiver estudando balanceamento de oxirredução, eu vou parar um pouquinho para falar de peróxidos. Agora, essa substância aqui, ela é muito bizarra. Ela é única, na verdade. Por quê? Porque ela é o único caso onde um oxigênio vai aparecer com NOx +2. +2.
né? Se vocês lembrarem da fila de eletronegatividade, vocês devem lembrar que o único elemento que tem eletronegatividade maior que o oxigênio é o flúor. Então, se você imaginar que você tem uma ligação entre um oxigênio e 2 flúores, você tem ali um oxigênio perdendo elétrons, virtualmente falando, né? Tá? Então, esse caso aqui ele é um caso único. Não dá nem para dizer que é raro, né? Raro seriam os peróxidos. Tá? Então, a gente pode resumir a história assim, ó. Quando é que quais são os NOx esperados do oxigênio além do zero, né? Além do zero. Então, o oxigênio vai ter NOx mais 2 apenas em OF2. Só para você ter uma noção, isso aqui nem é chamado de óxido. Porque na classificação, você só pode chamar um composto de óxido quando o oxigênio tem NOx menos 2. Tá? Ele não tem nenhum nome específico, até porque só tem ele de representante. Tá? Quando é que o NOx do oxigênio é menos 1? Nos peróxidos. Nos peróxidos. Eu destacaria como exemplo de peróxido, eu destacaria o H2O2, que é o mais famoso, né? Um peróxido da família 1A, NaO2, e um peróxido da família 2A, O2. Aqui, peraí, coloquei a formulinha errado. Perdão. Deixa eu apagar aqui. Na2O2. Tá? Os peróxidos, gente, não é todo elemento que forma peróxido com oxigênio. É só a família 1A e 2A, tá? Hidrogênio, 1A e 2A. Beleza? Estão perguntando aqui uma outra que também é bem raro, né? Os peróxidos já são espécies raras. Tem um outro tipo que são superóxidos. Superóxidos, né? Aqui no chat, quem estiver lendo o chat vai ler a pergunta aqui, que está aberta. Superóxidos. Os superóxidos são óxidos onde o oxigênio tem NOx menos meio. Menos meio. Seria uma coisa assim, ó. Vou colocar aqui. Superóxidos. Imagina um óxido assim, ó. NaO2. Tá? Aliás. Peraí. NaO2. Aqui o oxigênio fica. Não, peraí, Na2O2. Eu tô viajando aqui, gente. Peraí, que agora Danilo bugaste. É assim, ó. O sódio, ele é mais 1. Ele tem NOx fixo. Esse cara aqui é mais 1. Tá? Agora, para pensar um pouquinho, porque esse superóxido aqui, que você perguntou, ele é uma substância iônica, tá? Então, se ele é uma substância iônica, a soma disso aqui tem que dar 0. Quando o oxigênio, quando o sódio, que tem NOx fixo, está com carga mais 1, 2 vezes o NOx do oxigênio tem que ser igual a menos 1. Percebe? Toda essa parte O2, ela passa a ser menos 1. Obrigatoriamente por causa do NOx. Então, nessa situação, o NOx de cada oxigênio é menos meio. Tá? Ele é um NOx com um NOx bem alto, né? Tá quase próximo do zero. Isso é um superóxido. Tá? Mas você não precisa saber nada dele, não. Os superóxidos, assim, o que dá para te contar sem precisar poluir tua cabeça com eles? Os superóxidos, eles são instáveis tanto quanto os peróxidos. Né? O peróxido tem uma característica que é se decompor e produzir oxigênio. O superóxido também faz isso, só que ele produz mais oxigênio. Essa diferençazinha no NOx do oxigênio faz ele sofrer um outro tipo de processo. Tá? Mas não tem nada de especial, não. Tá? Agora, se aparecer algum tipo de expressão em relação a isso, já sabe o que significa.
tá? É diferente, por exemplo, peraí. É diferente, por exemplo, desse caso aqui, ó. Né? Aqui é um peróxido. É um peróxido. Aqui eu tenho 2 sódios. Os sódios têm carga mais 1, né? Então aqui eu tenho mais 1 e outro mais 1. Né? Eu tenho que contar os 2 sódios na molécula. Aqui eu tenho 2 oxigênios. Então cada oxigênio tem que ser menos 1 e menos 1. Tá? Tanto esse tipo de composto com oxigênio menos 1, né, que a gente está discutindo aqui, como esse que o pessoal citou aqui no chat, com oxigênio com NOx menos meio, eles são compostos instáveis, tá? Qual é o NOx mais estável do oxigênio? Menos 2. Menos 2, tá? E aí vem o menos 2, né? Ó, qualquer coisa me chama de novo, tá? Olha, gente, o NOx menos 2 é o resto. É o resto. Então, olha como isso já dá um, digamos assim, só essa regrinha, né, que aparentemente ela é boba, como essa regrinha ela já te dá um adianto nos processos. Você está olhando lá para uma molécula qualquer, apareceu um oxigênio. Você quer saber o NOx do oxigênio? Faz o check. Olha, tá ligado com flúor? Não. Ah, então não é mais 2. É um peróxido? Não. Ah, então não é menos 1. É uma substância simples, né? É o O2 ou o O3? Não. Então não é 0. Ah, então sobrou menos 2. Quase sempre, né? Você vê que os exemplos que fogem dessa regra são pouquinhos. Ok? Então, item A já foi, item B já foi, item C já foi, regra do oxigênio. Vamos passar para a regra do hidrogênio. Podem tirar o print se quiserem. Regra do hydrogen. Vamos lá. Bom, a regra do hidrogênio é bem simples. Para a gente analisar a regra do hidrogênio, eu coloquei aqui do lado uma tabela que a gente já discutiu na aula de propriedades periódicas, lá atrás, lá faz tempo. Aqui é a tabela de eletronegatividade, tá bom? Não tem todos os elementos da tabela periódica, a gente tem só os elementos de grupo A, metal família 1A, 2A, família do boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e gás, tá? Bom, os gases nobres não têm eletronegatividade definida. O flúor é o top da lista, é o mais eletronegativo dos elementos, né? Não é à toa que tem um raio pequeno, né? Lembra dessa relação de eletronegatividade com raio, tá bom? E você tem o hidrogênio, que tem eletronegatividade 2,2, e você tem vários aqui parecidos com eles e metais. Então, o hidrogênio, a coisa funciona assim. O hidrogênio ele pode estar ligado com ele mesmo, e nesse caso, o NOx dele, sem discussão nenhuma, é igual a 0. Porque cai no caso da substância simples. Cai no caso A. Né? Ele pode estar ligado a um ametal, tudo bem? Só que nesse caso, gente, quando ele está ligado a um ametal, ele está fazendo ligação covalente. Então aqui você tem uma ligação covalente. E dos ametais, aliás, dos ametais não. Se você comparar a eletronegatividade do hidrogênio com qualquer ametal, você vai perceber que o ametal é mais eletronegativo. O ametal puxa elétron. Então, essa ligação, ela, via de regra, ela é covalente polar. Polar. Portanto, só resta, nesse caso, ao hidrogênio, perder o elétron. Não perder, né? Perder virtualmente. Né? Então, eu teria NOx mais 1. Então, por exemplo, você encontrou
hidrogênio ligado com O, hidrogênio ligado com flúor, hidrogênio ligado com N, hidrogênio ligado com carbono, hidrogênio ligado com qualquer metal, ele vai ser mais um. Tá? Só que, de maneira mais rara, mas às vezes, aparecem substâncias onde o hidrogênio está ligado com metal. Aí a balada é outra. Aí a balada é outra. Por quê? Porque quando o hidrogênio está ligado com metal, a ligação é iônica. E nesse caso, galera, o hidrogênio é ânion e o metal é cátion. Metal do elétron. Né? A gente tem uma categoria de compostos bem famosa. No ensino médio a gente não estuda muito, porque tipo, eles são compostos tóxicos, enfim. São os hidretos metálicos. Hidretos metálicos. O que é um hidreto, gente? Olha a terminação eto. Se você lembrar da nomenclatura de coisas, eto, a gente não dá nome para ânion? Cloreto, brometo, iodeto, fluoreto. Então, esse eto indica que nessa substância, de maneira surpreendente, né, vamos dizer assim, o hidrogênio é o ânion. Então eu escrevo assim, olha que legal, ó. Hidreto de sódio. Olha onde vem o hidrogênio escrito. Veja como faz sentido. Por que nesse caso o hidrogênio está escrito do lado direito? Porque agora ele é o ânion. É como se fosse um sal, né? Não é um sal, mas é um composto iônico. Tá? Então, nesse caso, o NOx do hidrogênio é -1. É raro, mas temos que citar. Beleza? Tranquilo, fechou? Então, por exemplo, nos ácidos, o hidrogênio é +1. Nas bases, o hidrogênio é +1. Tá bom? Por isso que também o hidrogênio acaba levando a fama, né? De que sempre é +1. Porque, de fato, tem muitos casos onde ele é +1 mesmo. Tá bom? Belezitia. Fizemos, então, o item D, né? A nossa quarta regra dos cálculos de Knox. Agora, a partir da quarta regra, vão aparecer, porque a regra 2 e 3, né? Na verdade, a 3 e 4, eram regras específicas para elementos. Uma regra só para o hidrogênio e uma só para o oxigênio, né? Agora vamos passar para as regras mais gerais. Vamos para o item E. Espera aí. Aqui. Pode tirar print, tá, gente? Eu já vou trocar aqui a tela. Pronto. Aqui. Essa regra, ela é a que a gente mais usa. Ela é a que a gente mais usa. Porque o que a gente vai perceber conforme você vai praticando? Você vai perceber que tem alguns elementos que, por conta do NOx variar, cada hora vai estar com um valor diferente numa molécula, numa estrutura. Por exemplo, vamos pegar um caso para vocês entenderem. Vamos imaginar que eu tenha essa estrutura aqui, ó, HNO3. Então, ó, a primeira coisa que você vai perceber, essa estrutura que eu estou colocando na tua frente é uma estrutura de ligação covalente. Então, eu tenho uma fórmula estrutural. Mas eu não vou abrir a fórmula estrutural para descobrir o ONOx. Tá? Vamos imaginar que, por algum motivo, eu precise descobrir o NOx do nitrogênio. Então, esse NOx do nitrogênio, eu vou chamar de X. Tá? O que a regra E me diz? Aquilo que a gente já sabia sempre. Dentro de uma molécula, por mais que você tenha íon, cátion, ânion, se você pegar a molécula inteira, ela não tem carga. Né? As estruturas químicas, elas são estruturas neutras.
Você pode sim, né? Algumas delas você pode dissociar na água, porque você joga na água e ele dissolve. Mas se você pegar a unidade estrutural da coisa, que é a molécula, por exemplo, a soma dá zero. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o NOx do hidrogênio, que é mais um, vou somar com o NOx do nitrogênio e somar com 3 vezes o NOx do oxigênio. Então veja, a regra do hidrogênio ela se torna importante para você encaixar o NOx dele na conta. Esse você tem que saber. A do oxigênio te ajuda com o dele. Certo? O nitrogênio vai ser a tua incógnita. Ah, então beleza. Então aqui você tem igual a zero. Ó. Pronto. Tá? O ideal, né, obviamente, é que você faça essa conta de cabeça, automaticamente. Por quê? Porque essa conta você vai ter que fazer como uma primeira etapa de um exercício. E quando você vai fazer, por exemplo, um balanceamento de equação, você vai ter que fazer isso com 10 moléculas para começar o exercício. Então, esse processo ele tem que ser feito com uma certa agilidade. Claro que isso vem com treino, né, gente? Vai treinando, você vai adquirindo agilidade, tá? Então, o X aqui vai dar mais 5. Tudo bem, gente? Quer ver? Tranquilo? Agora, por exemplo, veja, por exemplo, se eu pego uma outra molécula com nitrogênio, ó, vamos pegar uma outra molécula com nitrogênio, só para a gente pegar de exemplo. Ó. Aqui o nitrogênio já não tem mais NOx 5. Aqui ele já não tem mais o NOx 5. Né? Aqui eu vou chamar de X também, o NOx do nitrogênio, e vou dizer, olha, o NOx do nitrogênio mais 3 vezes o NOx do H tem que dar igual a zero. Tá? Portanto, o NOx do nitrogênio aqui está menos 5. Menos 5 não, menos 3, perdão. Menos 3. Opa. Aqui. Tá bom? Quer ver um outro exemplo? Só para vocês perceberem como a história do cloro, né? A gente estava falando do cloro agora há pouco, né? E eu gosto sempre de citar o cloro, porque o cloro acaba sempre sendo o cara que todo mundo mais fala. A gente pega, por exemplo, né? Nessa molécula aqui, o cloro tem NOx zero. Né? Se eu pegar uma molécula desse tipo aqui, ó, HCl, aqui o cloro já cai para NOx menos 1. Né? Só que vamos lembrar da nossa querida aula de ácidos diarrênios. Lembra que tinha os ácidos PER, os ácidos oso, tinha toda uma parafernália de ácidos. Eu vou citar aqui alguns, ó. HClO, HClO2, HClO3 e HClO4. Quando a gente deu aula de NOx, eu já tinha citado uma questãozinha sobre o NOx do elemento central dos ácidos, né? Por exemplo, ó, faz de cabeça comigo aqui. Qualquer coisa me interrompe, tá? Me chama aqui no chat. Esse cloro, ele é mais um. Ou seja, não é nem zero e nem menos um. Tá? Por quê? A conta é simples. O oxigênio é menos 2. O hidrogênio é mais um. Então, para a soma dar zero, o NOx do cloro tem que ser mais um. Confere? Né? Se você pegar o NOx dos outros elementos, você vai ver que o cloro vai aumentando o NOx. Ó, aqui, o NOx do cloro já não é mais um. Aqui o NOx do cloro é mais 3. Confere? Os oxigênios são menos 2, né? Dá menos 4. E o hidrogênio é mais 1. Aqui, o NOx é mais 5.
e aqui o NOx é mais 7. Tá? A vantagem de você conhecer essa regra é que você consegue descobrir o NOx do elemento sem precisar abrir a estrutura. Sem precisar abrir a estrutura. Se toda vez que você precisar calcular o NOx de um elemento, você tem que abrir a estrutura, fica muito mais difícil, tá bom? Então a regra ela meio que te deixa livre para poder fazer as coisas do exercício em si, tá? Se a gente pensar em termos de questão pontual, né, desse assunto, cai questão para calcular NOx? Não tanto, é meio raro, tá? Quando cai, os caras já metem logo uma questão de pilha, que daí você tem que saber NOx, tem que saber tudo. Tá bom? Tá aí. Fechou então a regra, regra E ou regra 5? Eu preciso comentar uma coisa importante. Atenção. Em moléculas orgânicas, as famigeradas moléculas orgânicas. Opa, peraí. Em moléculas orgânicas, há o NOx individual e o NOx médio. Ficar muito atento a isso, tá? De novo, o problema é na orgânica. Como eu contei para vocês agora há pouco, nos exemplos que eu comecei a aula, é comum em moléculas orgânicas os carbonos aparecerem com NOx diferentes. Então, eu quero que vocês observem um exemplo para vocês perceberem o que é o NOx individual e o que é o NOx médio, tá bom? Por exemplo, vamos supor, eu vou pegar um exemplo que eu já coloquei no quadro, no slide anterior, para a gente economizar tempo. Vamos retomar o exemplo da molécula de etanol. Da molécula de etanol. Aqui. Essa aqui é a molécula de etanol. Então, a gente já tinha discutido no exemplo anterior que este carbono aqui, ele era menos 1. Tá? Aí vale lembrar uma coisa, né, gente? Se você pegar uma molécula desse tamanho, que tem vários átomos aí, tem 2, 5, 6, 7 átomos, né? E somar NOx por NOx, o resultado dá zero. Então, se eu pegar o NOx dos carbonos, vai dar zero. Só que eu estou calculando com ela aberta. Percebe que quando você calcula com ela aberta, você não precisa da regra. Perceberam isso? Então, abrir a fórmula não é de todo ruim. Em algumas situações você vai ter que fazer. Tá? Esse carbono aqui, ele é menos 3. Todo mundo concorda? Menos 3. Então, cada carbono tem o seu NOx. O carbono da esquerda tem o NOx menos 3, o carbono do metil, né? E o carbono da hidroxila, o carbono do grupo funcional, tem o NOx menos 1. Só que, imagine uma situação diferente. Imagine que eu chegue para vocês e apresente para vocês a seguinte fórmula. Ó. A fórmula C2H6O pode representar o meu álcool, não pode? Ó, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Aí eu chego para você e falo assim, olha, gente, vamos calcular o NOx do carbono. Tá? Vamos calcular o NOx do carbono. Bom, confere aí a conta, tá? O oxigênio, menos 2. O hidrogênio, eu já vou colocar aqui mais 6. Considerando que eu tenho 6 hidrogênios na fórmula. 6 vezes mais 1. Para que a soma dê zero, vocês concordam comigo que a chance é que cada carbono seja menos 2? Ó.
Menos 2. Cada carbono dali é menos 2, para a soma dar 0. Beleza? E aí que está a situação curiosa. Qual das duas representações está correta? A resposta é, as duas estão corretas. Cada uma está representando uma coisa. Eu confesso que a representação da esquerda ela é mais correta porque ela está abrindo e detalhando NOx por NOx. Então, na estrutura da esquerda, você tem o que eu chamo de NOx individual. Que esse NOx individual, você só consegue ele se você conhece a estrutura. Essa estrutura, ela te dá o NOx médio dos carbonos. NOx médio. Porque qual que é o raciocínio? Como cada carbono tem um NOx, né, o primeiro carbono é menos 3, o outro carbono é menos 1. Se eu pegar esses dois NOx, somar e dividir por 2, eu tenho o NOx médio. Né? O NOx médio ele funciona em algumas situações, em alguns exercícios. Né? Só que ele tem um problema, é um problema conceitual. Por quê? Quando você calcula o NOx médio, você assume que os dois carbonos, ou seja lá quantos forem os carbonos na sua estrutura, né? Você assume que os carbonos têm o mesmo NOx e que não é sempre verdade, tá bom? Tudo bem? Então tem essa diferença. O aviso é sempre o mesmo, né? Tomar cuidado com as estruturas da orgânica. Ali que está o problema, tá? Beleza? Então, ó, fechando, né? Só para a gente ir repassando. Substância simples, NOx zero. Em compostos iônicos binários, o NOx é a carga do íon, a regra do hidrogênio, a regra do oxigênio e a soma dos NOx tendo que dar 0, ok? Então são 5 coisas que a gente precisa lembrar. Vamos para o item F. Podem tirar print aí. Ó, eu coloquei F, G, mas eu vou fazer em fora de ordem, tá? Se vocês me permitirem, eu vou fazer GF. Eu vou fazer GF, tá? Vamos primeiro para o item G, porque eu preciso dele para poder depois entrar no F. Qual é a notícia boa do item G? Se por um lado a gente viu que tem elemento que varia o NOx direto, como por exemplo carbono, cloro, você tem aqueles elementos que a gente costuma dizer que tem NOx fixo. Né? Só uma ressalva. Quando a gente fala NOx fixo, esse fixo, ele, ou constante, né, ele também é entre aspas, porque o elemento pode ser zero. Tá? Quando a gente fala que o elemento tem NOx constante, ou fixo, o que eu estou querendo dizer? Além do zero, ele pode ter um outro NOx, só um. Só um. É importante que vocês conheçam eles. E essa tabela, na verdade verdadeira, ela já é acho que a terceira vez que eu estou mostrando para vocês. Tá? Eu sempre que surge a oportunidade eu mostro, porque ela é importante. Tá? O que a gente tem nessa tabela? Alguns cátions, vários cátions e alguns ânions. Então vamos ler juntos para vocês irem lembrando, tá? Porque aqui é uma questão de lembrar, tá, gente? Ó, elemento que tem NOx mais um, gente. Família 1A, sódio, potássio, lítio, né? E a prata, vale a pena guardar a prata. Então são metais que se não estiverem com carga zero, estarão com carga mais um. Tá? Nessa família 1A, eu destacaria o lítio, o sódio e o potássio. São os que aparecem, tá? Claro que a família 1A tem mais elementos, mas são os mais importantes. E a prata, que não é da 1A, né? A prata não é da 1A. Vou colocar ela separadinha aqui. Aí, o mesmo vale para os elementos com carga 2. Os carga 2 são família 2A e o zinco. Eu vou destacar da família 2A o magnésio,
o cálcio e o bário. São os que aparecem mais. E o zinco, que é separadinho. Da família 3A, só o alumínio, que é importante de você saber, tá bom? E aí, esses três primeiros grupos, né, são os grupos de metal da família representativo, né? Metal representativo, tá? O grupo de ânion seria esse aqui, ó. Esse grupo aqui, ó, queria destacar ele, que é aquele que vocês confundem. Aqui a gente vai destacar íons como o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Eles sempre terão carga -1 se tiverem formando sal, né? Ligado a metal. Então, cloreto, brometo, iodeto, fluoreto, tá? Esse grupo de íons, ele é chamado, né, de haletos. Haletos. Inclusive, são eles que vão lá para a orgânica, né? Formar os compostos clorados e coisas más. Tá bom? Belezinha. E aí, para finalizar essa remessa, né, de íons, a gente tem aquele grupinho que também já foi citado na aula de sal, na aula de base, na aula de óxido, o grupinho de elementos não com NOx fixo, mas com NOx duplo. Tá? Aqui eu destacaria o ferro e o cobre, são os mais importantes. Tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, eu destacaria o ferro e o cobre. Tá? Você tem o níquel, você tem a própria platina, o ouro que estão aí, tá? Mas esses são os mais importantes. Tá? Então, ó, tem que tomar um pouco de cuidado com esses elementos. Apareceu lá um composto com cobre. Pode ser o cobre 1, pode ser o cobre 2. Apareceu lá um composto com ferro. Pode ser o ferro 2 ou 3. Então, você vai ter que descobrir os outros elementos primeiro, para depois descobrir o cátion. Tá? Eu vou dar um exemplo, daqui a pouco a gente comenta. Tá? Tranquilo? Então, essa era a penúltima regra, né? Que eu pulei, que eu troquei a ordem, tá? Da regra G. Vamos voltar para a regra F, que na verdade é a última. A regra F, ela encerra a discussão de regras, né? Falando de íons poliatômicos. Vamos lembrar que íon é uma partícula que tem carga. Pode ser positiva, cátion, negativa, ânion, ok. Mas os íons, eles podem aparecer assim, por exemplo, ó. Vamos citar alguns aqui que vocês conhecem. Nenhum deles vai ser novidade, ó. O íon nitrato, que tem carga -1. Ele veio do ácido nítrico. Essa carga, gente, ela é do íon. Ela não é do oxigênio. Ela é colocada do lado esquerdo, mas ela não é do oxigênio. Do lado direito, perdão, mas ela não é do oxigênio. Né? Quer ver um outro famoso? Carbonato. -2. Essa carga é do íon. Sulfato. -2. Estou citando aqueles que você não pode deixar de saber, tá? Outro famoso, fosfato. Nitrato, carbonato, fosfato, sulfato. Vamos colocar um aqui famoso também? O hipoclorito. Ó o hipoclorito. Hipoclorito. Eu diria que, em termos de íons, de sais, né, esses são os mais famosos. Agora, vamos pegar um deles. Vamos supor que você precise descobrir o NOx do enxofre. Você precisa descobrir o NOx do enxofre.
O que você vai fazer aqui é parecido com o que a gente fez na regra C. C? Deixa eu ver se foi C. Não, E. Ó, E. Aqui, para descobrir o NOx, você soma e iguala a zero. Certo? Na regra E. Mas por que você igualava a zero? A gente iguala a zero porque você estava calculando o NOx de uma coisa que é neutra. A molécula é neutra. Agora, os íons não são neutros. O íon tem carga. Então, aqui eu vou escrever assim, ó. O NOx do enxofre mais 4 vezes o NOx do oxigênio tem que dar menos 2. Tem que dar, ó, tem que dar z. Tá vendo, ó? Agora eu não estou igualando a zero. Eu estou igualando a própria carga do íon. Né? Tá? Portanto, aqui, o X, né, que seria, no nosso caso, o NOx do enxofre, ele tem que dar menos 6. Concorda? Tá? Menos 6. Tá? A maioria dos íons poliatômicos, gente, são cátions. Cátions não, perdão. São ânions. Aqui você vê uma lista de 5. Eu gostaria de colocar aqui um cátion que é bem famoso, que é o amônio, né? Que a gente também já estudou ele. Ó, o íon amônio. Acho que ele é o único que a gente precisa saber, tá? É o único cátion que tem mais de um átomo. Por exemplo, vamos calcular o NOx do fósforo no PO4. Ó, vai. Vamos pegar o NOx do fósforo no PO4. Então, o fósforo tem NOx X. Tá? Então, fica fósforo mais 4 vezes o NOx do oxigênio tem que dar menos 3. Beleza? Passa menos 8 para lá, fica mais 8. X dá mais 5. Ah, aqui é mais 6, tá? Ó. Aqui eu esqueci um sinalzinho, tá, gente? Perdão. Senão vocês vão achar que eu tô louco. Já deve ter gente achando que eu tô louco. Tá? E aqui vai ficar mais 5, ó. Pronto. Perdão. Tranquilo? Ah, tenho que contar uma coisa para vocês, espera aí. Quer ver uma coisa muito importante, né? Essa regra do íon, ela não é uma regra tão usada. Só que quando você precisa usá-la, você esquece. Tá? Por exemplo, vamos imaginar... deixa eu pensar num exemplo aqui. Vamos lá. Tá, já sei. Eu tenho esse aqui, ó. Por exemplo. Quero calcular o NOx de todo mundo, tá? Então eu tenho aí um composto, que é um sal, FeCO3, e eu quero calcular o NOx de todo mundo. Você percebe que esse composto é um sal, certo? Você percebe que esse composto é um sal. Se você não perceber que esse composto é um sal, você vai ter um certo problema para calcular o NOx dos elementos. Veja por quê. Porque o procedimento padrão para calcular NOx de elemento é ir 1 por 1. Certo? Então, vamos lá. A gente começaria pelo oxigênio, obviamente. Certo? O oxigênio, ele tem carga menos 2. Eu vou chamar o NOx do carbono de X. E aí começa o meu problema. Por quê? Porque o NOx do ferro, ele pode ser mais 2 ou mais 3. O ferro é um elemento que tem NOx duplo.
Aí você fala assim, bom, e agora? Eu tenho um elemento com NOx que varia bastante, que é o carbono, e tem um elemento que eu sei que tem 2 NOx, 2 ou 3. Aqui entra a regra do íon. É justamente para resolver esse tipo de situação que você usa a regra do íon. Por quê? Porque se você sabe que a soma da carga de um íon tem que dar a própria carga dele, né? O que você faz na sua cabeça? Você sabe que isso aqui é um sal, então você vai identificar ele com cátion e um ânion. Aí entra aquela aula que a gente teve de dissociação. Tenta imaginar esse cara na água dissociando. O cátion é o ferro. O cátion é o ferro. Como é que você vai descobrir a carga do ferro? Pela carga do carbonato. Pela carga do carbonato. Olha que interessante. Por quê? Se você sabe que a carga do carbonato é menos 2, de cara, você é obrigado a concluir que o ferro tem que ser mais 2. Então, esse aqui você já mata, ó. O ferro é mais 2, porque a soma tem que dar 0. Então, você veja, você usou a regra do íon, mas ao mesmo tempo usou a regra que a soma dá 0. Você usou a regra do íon para separar o carbonato do ferro. De cara, você já descobriu a carga do ferro. Agora, e para descobrir o NOx do carbono? Simples. Se você sabe que o carbonato é menos 2, você faz a conta, ó. NOx do carbono mais 3 vezes a carga do oxigênio tem que dar menos 2. Que seria essa carga aqui, ó. Tá? Então daqui vai dar mais 5. Mais 5 não, mais 4, né? Mais 4. Então você descobre que o carbono é mais 4 quando você quebra o íon. Quando que você tem que ficar ligeiro com isso, gente? Quando vocês têm que ficar ligeiros com isso? Quando for sal. Percebeu que é carbonato, sulfato e apareceu um íon de carga dupla, né? Porque, por exemplo, é diferente quando vem um sulfato de sódio, sulfato de cálcio. Por quê? Porque esses caras todos, eles têm NOx fixo. Então não tem problema nenhum. Você sabe a carga do cara porque você decorou, tá? Tranquilo? Belezura? Beleza pura? Perguntas. Ok. Bom, feito esta abordagem, né, mostrando como que eu determino NOx, e aí, obviamente, com a prática a gente vai pegando regrinhas, vai aprendendo um monte de detalhezinhos, tá, gente? Vocês vão perceber, por exemplo, que essa aula, ela não tem uma aula de exercício. Ela é uma aula teórica. Os próprios exemplos que a gente vai trabalhar, não hoje, mas na próxima aula, são quase que exercícios. Tá? Não é um assunto que você tenha que parar uma tarde para estudar, sendo bem honesto. Isso você vai aprendendo à medida que você vai fazendo as questões, tá? Até porque você vai ver que você tem uma certa dificuldade de achar exercícios só com NOx, tá? Bom, agora que a gente fez isso, vamos fazer o seguinte. Vou trocar aqui. Vamos encerrar nossa primeira aula desse assunto mostrando uma aplicação do NOx. Então, tipo assim, afinal de contas, para que serve o tal do NOx? Tá? Esse é o momento em que, se você assistiu a aula de deslocamento, você vai ver que é quase uma repetição daquele assunto. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo de uma reação de deslocamento. Aquela reação que a gente estudou lá na parte de simples troca. Tá? Essa reação que vocês estão vendo diante de vocês aí, ela não está balanceada. É importante frisar isso. E eu não vou balanceá-la hoje. A gente não vai falar sobre o balanceamento hoje. Vou começar a aula que vem falando disso. Tá? O que a gente tem aqui, o objetivo aqui é entender o que é uma reação de oxirredução. Tá? Bom, aqui eu tenho
uma reação entre alumínio, e notem que nessa reação eu coloquei o estado físico do alumínio. Quando se trata de metal, isso é importante porque isso vai dizer muita coisa sobre o NOx do elemento. Tá? E esse alumínio, ele está com o cobre, reagindo com o cobre. Né? Se você olhar para a reação do outro lado, algumas coisas mudaram. Né? Mudou o estado físico do alumínio e a carga do alumínio. Né? Então, o alumínio ele tinha uma carga aqui de 0, e agora ele passa a ter uma carga mais 3. Tá certo? Então, o alumínio, durante o processo, teve um aumento do NOx. Tá? E aqui, é importante te falar o seguinte, né? A gente não está preocupado se a carga é real ou virtual, tá? Só o fato que aumentou o NOx. Tá? Beleza. Agora, se eu olho para o cobre e comparo o cobre, o estado do cobre antes e depois, a gente vai perceber também mudanças. Houve uma mudança do estado físico, o cobre estava dissolvido em água, com carga mais 2, então ele era um cobre iônico, certo? E aí ele passou a ser cobre 0. Então, vamos colocar aqui. Então, aqui, o cobre mais 2 aqui. E aqui o cobre 0. Essa mudança de carga, ela vai mostrar para a gente que nesta reação houve uma troca de elétrons. Houve uma permuta de elétrons. Um elemento perde elétron e o outro elemento ganha elétron. Esse tipo de reação é o que a gente chama de reação de oxirredução. Mas Dan, numa reação de oxirredução, só vai acontecer transferência de elétron? Não, pode ser que não. Pode ser que durante a reação, além de uma transferência de elétrons, os átomos também se recombinam. Gente, o exemplo mais famoso de oxirredução é a combustão. Combustão. Quando um combustível é queimado, o carbono contido no combustível é oxidado. Ele também sofre um processo de oxidação. Só que nesse processo ele também troca de átomo. Então você tem uma reação em que os átomos se recombinam junto com o elétron trocado. Tá? Aqui a gente está percebendo a recombinação, a troca de elétrons. Então eu vou escrever assim, ó. As reações de oxidação são transferência de elétrons, né? Qual é a evidência do processo? Qual é a evidência? Ou melhor, as evidências. Você tem aqui átomos apresentando variações de NOx. Essa é a característica de uma reação de oxirredução. Se você quer saber se uma reação é de oxirredução, escolhe um elemento e compara o NOx desse elemento antes e depois. Faça isso com todos. Se você perceber que tem elemento variando carga, você pode ter certeza que tem elemento que tem ali uma oxirredução, tá? Dentro dessa variação de NOx, a gente tem dois processos que podem ocorrer. O primeiro processo é a perda de elétrons. Tem um elemento que vai doar elétron. Tá? A perda de elétrons, ela vai ter duas características. Né? A primeira delas é a mais óbvia. Se um elemento perde elétron, pensa, seja lá qualquer que seja o motivo, né? Se ele vai perder elétron, a carga dele tem que aumentar, porque ele está perdendo carga negativa. Não é? É o que a gente vai dizer, né, que ocorre, que é um aumento do NOx. Tá? Então, o elemento alumínio, antes de reagir
estava com o número de oxidação 0. Depois da reação, ele aparece com o número de oxidação mais 3. Então, a carga aumenta. Tá? Inclusive, a gente pode escrever assim aqui, ó, mais 3 elétrons. 3 elétrons. Tá? Isso é o que a gente escreveu isso na reação, na parte de simples troca, e na parte de pilha nós vamos fazer de novo. Tá? Esse processo, né, em que o elemento perde o elétron e, portanto, aumenta a sua carga, é o que a gente vai passar a chamar daqui para frente de oxidação. Oxidação. Tá? Ao longo do estudo, a gente vai perceber que a oxidação, primeiro, ela não foi batizada com esse nome a troco de nada. A gente vai discutir por que ela tem esse nome especial, né? E muitas vezes, quando você trabalha, por exemplo, com exercício, né, que envolve metal, ela é muito associada à palavra corrosão. Né? Se um dia você lê num exercício, num texto, que determinado metal corrói ou corroeu, você pode ter certeza que o exercício está querendo dizer que ele foi oxidado. Né? Tanto é que na parte de de simples troca, a gente falou um pouco sobre essa questão do ácido corroer metal, né? Que o processo de corroer, na verdade, é oxidá-lo. E você percebe que, nesse caso, a oxidação ela é visível. Se nós estivéssemos observando, né, o experimento, a gente saberia que o alumínio oxida. Por quê? Porque ele passa do estado sólido para o aquoso. Ou seja, literalmente, você dissolve o alumínio nesse processo. Daí o termo oxidar. Tá? É o que a gente vai acabar usando, o termo oxidar não, corroer. Tá? Oxidação. Bom, o segundo termo que a gente vai usar diz respeito não ao alumínio, mas ao cobre. Tá? Bom, o cobre ele sofreu ganho de elétrons. Ganho de elétrons. Tá? O ganho de elétrons é facilmente percebido porque a carga do cobre, quando você faz de novo aquela comparação, né? Carga antes, carga depois. A carga do cobre diminuiu no processo. Ela era mais 2 antes de reagir, passou a 0 depois. Então, essa diminuição de NOx é o que eu vou chamar de redução. Então, o ganho de elétrons ele é observado pela diminuição do NOx, tá? E é o que a gente costuma chamar, né, de redução. Né? É claro que os dois processos eles estão acoplados. Tá? Notem uma questão importante, que na verdade isso aqui é o gancho para a próxima aula. Tá? É o gancho para a próxima aula. Notem que quando eu fui escrever a oxidação, eu escrevi só o alumínio, mudando lá o NOx, né? E liberando os elétrons. Eu posso fazer isso com o cobre também. Só que quando eu fizer isso com o cobre, eu vou perceber uma situação. Quer ver? Ó? O cobre ele era mais 2, certo? E ele vai se transformar em cobre 0. Então, para o cobre mais 2 se transformar em cobre 0, é preciso que o cobre absorva, ou ganhe, né? Vamos dizer assim. Espera aí, esse verde ficou meio abacate, o outro está mais escuro. É preciso que o cobre ganhe 2 elétrons. Aqui. Concordam? Tá? Então, veja, as reações de oxirredução, elas sempre vão acontecer com alguém perdendo elétron e alguém ganhando elétron. O elemento que perde o elétron, ele sofre oxidação. Então, eu digo assim, o alumínio sofreu oxidação. O cobre sofreu redução.
Tá? É muito importante que nesse momento você procure ser o mais específico possível, principalmente para quem vai fazer prova aberta. Então, quem sofreu oxidação? O alumínio sólido. Quem sofreu redução? O cobre aquoso. Ou cobre 2. Se você preferir, você pode colocar a carga do elemento. Tá? Beleza? Então, os elétrons, eles partem sempre de quem oxida para quem reduz. Tá? Beleza? E aí uma coisa muito importante, que na verdade é o gancho da próxima aula. O número de elétrons perdidos nesse caso, quando a gente fala assim, né? Número de elétrons perdidos, nós estamos falando de quem sofreu oxidação, certo? De quem sofreu oxidação. Esse número de elétrons perdidos, ele tem que ser igual ao número de elétrons recebidos por quem reduziu. Por quem reduziu. Vou escrever aqui. Redução. Tá? Então, quando a gente for balancear o processo, a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe. E por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente, quando você vai balancear uma reação, ou você vai pedir para uma pessoa balancear a reação, o que a pessoa vai fazer é balancear os átomos. Ela vai balancear os átomos. Né? Só que acontece o seguinte, quando você olha para essa reação, do jeito que ela está escrita, se você olhar para os átomos, você não vai perceber que ela não está balanceada. Quando é que você se toca que ela não está balanceada, ou que você tem que se tocar? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo esse número, ó? Esse número tem que ser igual a esse. Esses dois números é que precisam ser iguais. Então, o que a gente costuma fazer na regra de balanceamento? A gente percebe que esses números não estão iguais. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai perceber que esses números não estão iguais. Aí você vai tentar igualar estes números. O balanceamento na reação oxo-redução, ele tem esse pormenor. Você tem que descobrir quais são esses valores, né? Quanto que cada um perde, quanto que cada um ganha, e você colocar um valor conveniente para esses números acertarem. Por exemplo, vê se você concorda comigo. Para eu igualar o número 3 com o número 2 da equação de baixo, o que vocês sugerem que eu faça com as equações? Por exemplo, eu posso pegar a equação de cima, ver se você concorda, e multiplicar ela por 2. Então, ao invés de você colocar a L3, a L mais a L3 mais 3 elétrons, você coloca 2 aqui, ó. Coloca um 2 aqui, coloca um 2 aqui, e aqui vira 6, né, ó. Tá? E aqui embaixo você multiplica por 3. Então, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 6, e aqui vai ficar 3. Então, na hora de ajeitar os coeficientes, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, colocar 2 e 2. Tá? E aqui no cobre você vai colocar 3 e 3. Só que isso não é tão simples assim, tá? Se você está achando que isso é complicado, você vai ver que na hora é mais... Porque assim, o que acontece? Você tem todo um trabalho para fazer isso. Você tem que descobrir quem oxidou e quanto oxidou. No nosso caso é o alumínio. Você tem que descobrir quem reduziu e quanto reduziu, que no nosso caso é o cobre,
E aí você, por conta própria, escolher os fatores de multiplicação para igualar esses números. E colocar esses fatores de multiplicação na equação. Então, do jeito que ela está aqui agora sim ela está balanceada. Tá? Agora ela está balanceada. Tá? O que a gente vai comentar na próxima aula é como é que eu faço isso no passo a passo. Porque do jeito que eu fiz aqui, né, eu fiz meio rápido. Fui, olha, pega esse cara aqui, escreve a equação. A gente vai fazer tudo isso na próxima aula, tá? Passo a passo. Eu vou fazer um com vocês e depois a gente vai treinar alguns também. Tá? Mas o que é importante você perceber? O nosso objetivo quando você estuda essa reação, a princípio, né? O que a gente está fazendo? Identificando que tem reação que pode ter transferência de elétron, identificando quem perde o elétron, identificando quem ganha o elétron e compreendendo que uma reação só está balanceada quando esse número de elétrons se igualar. Tá bom? Beleza? Perguntas, gente? Vejam se ficou alguma dúvida. Está aberto para as perguntas finais aqui. Tranquilo? Fechou, balada?